Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar de Adenortite. Ó, 4 vezes. 4 vezes, ó, já é um poker, hein? É mais ou menos o que a galera tava meio receosa com ele, né? Ele Vou meio falar. que 3 vezes aí diz não ao Corinthians e aí vem a quarta de uma maneira, não sabemos. a- Teve nota, mas vamos discutir isso aí depois. Vamos lá. O Tite, pra quem não sabe, né? O Tite recusou uma nova oferta pra treinar o Corinthians depois de ter quase tudo acertado pro retorno dele e Acertou, tal, né? acertou. Acertou, o Corinthians já tava prestes a anunciar e o Tite acabou no último momento recusando, né, o convite o aceite pra voltar a treinar o Corinthians por ansiedade. E cara, eu que já passei por isso, eu não vou diminuir caso ele tenha tido não, porque ninguém tá imune de passar por isso, tá? Então, lá de saúde mental, ele pode ter passado por isso sim, tá? Porque tem muita gente que fala, ei, tá inventando. Ah, não quer. Pô, tá tudo certo, bicho. Né? Mas eu vou ler a matéria aqui do Danilo Lavieri lá do UOL, tá? Que tem um resumo do que aconteceu. Teve nota tanto do Tite através do filho dele, do Matheus, quanto do Corinthians, tá? Mas vamos lá. Crise de ansiedade na véspera do acerto brecou volta de Tite ao Corinthians. O retorno de Tite ao Corinthians foi interrompido após o técnico ter uma crise de ansiedade na véspera da oficialização do acerto. O treinador, que era esperado pelo clube hoje, mudou os planos após ter lidado ontem com um problema de saúde. A gravidade da situação fez Tite e a família voltarem atrás. Eles passaram o feriado de Páscoa no Rio de Janeiro e viajariam a São Paulo nesta terça-feira. Tite já havia ligado alerta sobre sua saúde mental, mas resolveu abrir uma exceção por sua história com o Corinthians. No entanto, a crise de ansiedade fez que o treinador optasse pela pausa na carreira. E só um detalhe: isso aqui vem sendo falado desde antes dele assumir o Flamengo. Já é um assunto dele, tá? Saúde mental, não sei o quê. Ele assume o Flamengo também. E se você acompanhou o VSR, Bruno Formiga falando sobre isso, eles já falaram disso aí. O Tite ficou muito desgostoso com o tratamento que ele recebeu de alguns setores da imprensa no Rio de Janeiro e tal. E isso acabou despertando certos gatilhos nele. E, gente, eu não tô aqui falando, olha, foi justo ou não foi justo. Pode ter sido crítica justa, e eu acho que as críticas ao trabalho do Tite no Flamengo foram hiper justas. Foram. Só que Fez o time não andava, ué. só que isso não anula o fato dele poder ter sofrido gatilho com isso e a partir disso desenvolver uma ansiedade, É tá? que Ela tudo, pode né? nascer a qualquer momento, É Pepe. É que a isso. ida dele ele chega com a ira da torcida que tem ele como ídolo, por ele Sim, negar o clube 3 vezes, aquela sim. ida ao Aeroflor, pode pá, não lembro. Ele Acho que era o vai Flor. e fala que não É. vou porque eu não vou mais Não, trabalhar pode ir pá. se não lembro, É. mas acho que Ah, que eu foi? acho Um dos não dois. é, tanto faz. Eu não Flow vou se eu Esporte não Clube. se eu voltar a trabalhar, vocês podem me chamar de mentiroso, sem palavra. Então Uhum. tem toda uma novela, um contexto por trás ali para ele chegar. E outra, ele chegaria. Falaram que ele já ia assinar o contrato hoje meio-dia com o Corinthians, já Uhum. daria treino logo de tarde, e o primeiro jogo do brasileiro aí, fim de semana, ele já ia pegar o ex-clube, né? Então talvez. Você lembra também que deram um migué para ele não enfrentar o Corinthians logo de cara quando Que ele era o foi pro primeiro Flamengo, jogo né? dele, né? É. E, cara, assim, de novo, eu não tô querendo dizer que ele tem razão nas escolhas dele, tá? Só tô dizendo que o fato dele ter ansiedade pode aparecer a qualquer momento, por qualquer situação. Às vezes é uma situação que é uma coisa ínfima que desperta tudo isso, mas com uma carga de coisas que já estavam acontecendo com ele, tá? A cabeça é um negócio complicado, né? Então assim, você tá vivendo coisa e tá aguentando, tá ali de boa, tô aqui, não, tô tranquilo. E aí vem um negocinho, um trequinho, às vezes bobo. E aí vai tudo. Tanto que o acerto aqui, cara, é o quê? Teoricamente é uma boa notícia. Pô, vou ganhar bem, vou trabalhar num clube que eu sempre tive estabilidade, confiança do torcedor. Ali eu faço cocô de porta aberta, como o Pepe Mas fala. falaram que um dos motivos é que ele estava com esse receio da torcida, porque boa parte no. Você vê as redes sociais, boa parte da torcida do Corinthians Tem disse raiva que dele. gostaria, porque ele foi, o Corinthians estava precisando, ele negou 3 vezes, Sim. e aí ele estava É com o esse Pedro, receio né? também. Negando Cristo a 3 vezes, Pepe. Ele negou, então muita parte da torcida queria que fosse direto no Dorival. E aí, por muito conta disso aí, talvez bateu essa ansiedade, mas se ele sofre de ansiedade, por que ele deixou, então, do nada aí, ficarem tratando? Hoje deu de novo um Cara, eu não episódio sei se ele despassado, tão sofre despassado de assim. ansiedade.
Eu acho que eu entendi, pelo que eu entendi, é que ele teve um ataque de ansiedade Foi dessa ontem à vez, noite, não né? é? Então, não é um negócio que ele sempre teve. É um negócio que estourou de vez agora. Então, como é o primeiro, você viu quando eu tive? Você viu quando eu tive um ataque de ansiedade? Você vê como é que é. Às vezes não é tipo, eu não parecia uma pessoa desesperada. Eu só falei assim, ó, né? Tô tendo um ataque agora. Grava aí sozinho, eu não vou Não, conseguir mas que eu tô gravar. Você falando, vai travando. você sabia que você estava num processo disso. Sim, sim, sim. Sabia. Ou seja, se você está num processo desse, você não ia abrir negociação com uma coisa que poderia atrapalhar, potencializar esse processo de ansiedade. Então, cara, não necessariamente, por quê? Porque, teoricamente, aqui, por mais que tenha essa pressão e às vezes isso pode ser o chamariz pra dar o ataque, teoricamente são coisas boas acontecendo. Então, talvez, eu não posso precisar porque eu não tô vivendo na cabeça dele, mas Ah, não. talvez na cabeça dele ele fala, pô, é uma coisa boa, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, com um time que eu gosto, eu tenho identificação, eu não vou sofrer esse problema aqui. E aí ele começa, talvez, e a cabeça vai viajando, tá? Na ansiedade a cabeça faz um monte de coisa. Você acha que vai ter um ataque cardíaco? Você acha que vai ter um piripaque na hora? Você vai parar de funcionar? Então, assim, talvez aí ele vai pensar, puta, mas eu neguei os caras ali, a torcida tá puta comigo. Aí começa. Aí a boa notícia passa a ser uma coisa ruim, entendeu? Então a cabeça começa a pirar. Então é por isso que não necessariamente ele não teria aberto negociações. Ele abriu negociações pensando que era uma coisa boa. Bom, aqui eu vou ter tranquilidade, vou poder ter saúde mental tranquila aqui, porque é meu time. Só que aí depois o pensamento vai tão longe que tem esse bloco, entendeu? Então talvez seja isso. Eu não tô nem querendo defender o Tite, Ah, não. Só não, tô mas pegando a situação que, caso como ela seja foi colocada, mesmo, né? ele que tem que vá se tratar. É. Só que se Aí. daqui um mês ele aparece no Al Hilal lá, aí, aí as É. críticas aí que ele vai ter Aí pega. ansiedade mesmo. Aí pega, né? Aí é usar um subterfúgio bem sério pra querer maquiar uma situação. Isso é muito feio. Mas vamos lá. Tem o restinho da matéria. Eu É, vi, o... só Ah, rapidinho, diga. supostamente alguém ali levantou a bola. Isso aí tem dedo do André Sanches, supostamente. Ah, só faltava. O técnico Tite comunicou nesta manhã uma pausa em sua carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. E só um adendo. Sabe quem teve uma pausa por tempo indeterminado na carreira e pouco tempo depois estava em outro clube? Adriano Imperador, quando sai da Inter de Milão. Lembra o que ele fez? Ele fez exato. Eu não tô falando que o Tite vai fazer isso. Mas o Adriano, quando ele sai da Inter de Milão, que Sai porque ele estava bem. A O Inter contrato dele é quebrar. encerra, É. né? A Inter encerra o contrato dele, libera ele de graça. Um mês depois ele tava no Flamengo. Com o contrato assinado. De graça. Tá? E a desculpa não, né? O motivo daquela situação, e não tô dizendo que o Adriano não passava por problemas de saúde mental, porque ele realmente passou. Mas o motivo para aquela lá era saúde mental, e um mês depois ele tava no Flamengo. Tá? É que a Inter deixou, ele já tava dando problema lá e tal, né? A Inter não ficou criando caso, mas poderia, né? Bom, o anúncio foi feito pelo filho, Matheus Bach, nas redes sociais. Com isso, ele e o Corinthians encerraram as conversas que estavam em andamento para ele retornar ao clube do qual é ídolo. O treinador de 63 anos não deu prazo ou previsão para voltar à ativa. Tite disse que sua decisão de interromper as negociações com o Alvinegro Paulista foi difícil, mas necessária. Ele estava livre no mercado desde sua saída no Flamengo no final de agosto do ano passado. E abre aspas para o Tite aqui. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com a minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Após a nota do anúncio do técnico, o Corinthians se manifestou e afirmou que o acordo já estava para ser assinado no dia de hoje. O clube de Parque São Jorge informou o encerramento das negociações devido à decisão pessoal e desejou uma pronta recuperação ao técnico. Aí tem todos os títulos do Tite com o Corinthians, né? E retorno frustrado novamente. Este foi o segundo namoro não concretizado entre as partes desde que o técnico deixou o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 22. Ele ocupou o cargo com o Scratch Canarinho, Scratch Canarinho é bom demais, por Nossa longos senhora. 6 anos, tendo saído do clube de Parque São Jorge após receber o convite da CBF lá em 2016. O primeiro foi quando o Tite voltou atrás em uma declaração
e assinou com o Flamengo, apesar de uma investida alvinegra em 2023. O treinador havia dito que não aceitaria assumir times brasileiros naquele ano, mas decidiu aceitar a proposta rubro-negra. Diante das conversas com o Flamengo, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo para tentar furar o negócio, mas ouviu na época que o acordo já estava selado. Encerra a matéria do UOL, assinada por Danilo Lavieri, Pepe. É isso. É isso aí. Eu acho que agora também encerra as tentativas de Tite no Corinthians, viu? Ó, mas o Pepe levantou um ponto interessante. Se, pô, vou me cuidar. Aqui tá tudo certo, gente. Né? Aqui não vamos Jorge fazer Jesus juízo de valor. sai do Al Hilal. Falam que ele tem quase uma conversa com o Al Hilal já então, selada. Mas não vamos fazer juízo de valor porque o que temos é o agora. O agora é: vou tratar minha saúde mental por tempo indeterminado. E cara, por ter passado por isso, não é uma coisa que se resolve em 15 dias. Você não se trata em um mês. Se você teve um ataque tão forte ontem. Não. Demora um pouquinho. Eu levei pelo menos 6 meses pra ficar estável de novo. E vocês que estavam no canal aqui, quem tá há mais tempo, sabe disso. Eu abordei isso aqui, deixei bem. A gente tava gravando vídeo e tal, fazendo conteúdo, mas eu falava, olha, eu ainda tenho isso. Eu não tive episódio tal dia, mas tal dia eu tive e tal. Então eu sempre fui abordando, sempre fui falando. Então assim, se, e aí que é só uma possibilidade, ele usa esse argumento de saúde mental, e daqui 1 mês, 2 meses, ele já tá em outro clube, desconfie. Por quem passou por isso. Tô falando por uma pessoa que passou por isso, tá? Desconfie. Não é tão fácil assim, cara. Eu fiz por quê? Porque já é o meu canal, já faço com o Rafael desde sempre, a gente tá acostumado um com o outro, entendeu? Se fosse, e dentro da minha cabeça, óbvio, se fosse, sei lá, pra ir pra outro lugar, fazer em outra localização, com outras pessoas, talvez eu não conseguiria fazer. 500 pessoas ao redor. Exato. Hoje eu não tenho problema de fazer, se precisar gravar em algum lugar, ter um monte de gente, nem sinto problema com isso. Mas naquela época seria difícil sim. Então vamos observar essa história. Se o Tite realmente ficar sem trabalhar e tal, realmente ele está se cuidando. Agora, se ele daqui a pouco já tiver assinado com outro clube, meu irmão, fez o Corinthians de otário mais uma vez. Tá certo? Exatamente. Esse é meu ponto de vista. O que o senhor tem a acrescentar, Pepe Futinas? Eu não tenho nada a acrescentar e agora vão atrás do Dorival. Falaram que o soldado foi para Florianópolis atrás de Dorival Júnior. Que cidade deve ser Florianópolis, hein? Que saudade de conhecer Florianópolis, que eu nunca conheci. Manda nós pra lá. Com o velho da van, Dorival. Pois é. Deixe sua opinião aí nos comentários, a gente vai se falando, tá certo? Vamos ver se o Dorival acerta realmente com o Corinthians, tá? É a volta dos que não foram, né? Vamos ver. O placar tinha dado como certo que tinha fechado com o Dorival, teve toda a reviravolta e agora o Tite, acesso negado pro Corinthians. Pois é. Tamo junto, deixe sua opinião nos comentários, 8h30 da noite, estamos ao vivo aí com o nosso Fute GG. Vamos nos falando, um beijo para todos e até o próximo vídeo.